Olá pessoal, então vamos aí para o nosso oitavo vídeo sobre introdução à filosofia. Eu já vou direto no assunto, tá bom? Depois de trazer a reflexão kantiana, um pouco do seu livro Crítica à Razão Pura, a gente vai justamente trabalhar aí a noção de filosofia dentro do filósofo brasileiro Demirval Saviani, que no seu livro Educação Brasileira ele vai colocar três tópicos principais para a gente entender a função e o papel da filosofia, que é a filosofia ela é radical, ela é rigorosa e também a sua visão de conjunto, seu elemento de conjunto. Então eu vou estar aqui lendo essas definições e eu espero que cada vídeo eu possa definir uma e ao final eu vou estar passando uma atividade para vocês, tá ok? Então vamos lá. Segundo Demirval Saviani, ele vai falar filosofia radical, não no sentido corriqueiro de ser inflexível. Nesse caso seria a antifilosofia, mas porque busca explicar os conceitos fundamentais usados em todos os campos do pensar e do agir. Então, nesse primeiro momento ele coloca, ela é radical porque ela explora, ela tenta ser algo investigativo que não deixa escapar nada nos campos do pensar e no agir. A filosofia ela é muito atenta. Aquela imagem da coruja, que enxerga inclusive à noite, essa ideia, esse símbolo da filosofia que é a coruja, é um pouco essa ideia que ela está analisando atentamente, constantemente, como uma sentinela, investigando todos os processos do pensar e do agir para conseguir fazer algum tipo de reflexão. Aí ele coloca, por exemplo, a filosofia das ciências examina os pressupostos do saber científico. É ela que reflete sobre o que a comunidade científica define como ciência, como a ciência se distingue da filosofia e de outros tipos de saber. Então, a filosofia define o que é o emprego daquela determinada atividade e também, buscando a sua propriedade científica, ela também consegue diferenciar esses campos do saber de outros. Né? Então, a filosofia ela tem esse papel de análise rigorosa. Quais são as características dos diversos métodos científicos? Ela vai estudar a validade, a coerência desses métodos, a aplicabilidade deles e qual a dimensão de verdade das suas teorias científicas. Interessante que toda a ciência, é claro que o tema da verdade ele é um tema muito complicado, cientificamente falando. Não existe uma verdade absoluta. A verdade ela depende do momento, do contexto social, do contexto histórico, do seu campo e tal. Mas, até um certo ponto, as definições científicas elas têm um grau de validade, de verdade, por um período. E a filosofia ela questiona isso, ela vai investigar e ver até que ponto aquela verdade estabelecida por aquela ciência ela tem ou não coerência. Né? O mesmo se dá com a psicologia ao abordar o conceito de liberdade, indagar se o ser humano é livre ou determinado, já é fazer filosofia. Então, só para colocar a própria psicologia, assim como a filosofia também, ela vai discutir a liberdade humana e, nesse sentido, diferenciando entre ser livre e entre estar numa condição determinista que você não tem liberdade. Então, a filosofia avalia esses posicionamentos da psicanálise, por exemplo, que vai trabalhar com o inconsciente, que determina os comportamentos e as escolhas do indivíduo, por exemplo, até que ponto essas afirmações são válidas. Tá? A filosofia vai pensar sobre o campo da psicologia também. Então, ela vai estudar a psicologia para entender as suas afirmações e ver até que ponto as suas verdades se sustentam, né? Se solidificam
ou se esvai, se esmorece. Então a filosofia ela tem todo esse propósito. Então no próximo vídeo a gente vai para o outro termo, que é a filosofia ser rigorosa. Ok? Até mais.